segunda parte do nosso artigo, eu irei tratar sobre como aplicar esses sequenciamentos na prática, em alguma ferramenta de gestão de projetos, que tem alguma ferramenta de coordenação para controle de cronogramas. Eu irei utilizar o Monday e para isso eu faço um agradecimento ao grupo DRC e em especial ao MakePro por ter disponibilizado a sua ferramenta e a sua metodologia de controle de cronogramas no Monday. Então, para vocês que têm interesse em conhecer, eu vou deixar o link aqui da MakePro, vocês vão poder falar com o Gabriel, com o William, eles vão atender vocês, explicarem todas as metodologias necessárias, os aplicativos que a MakePro disponibiliza fora e dentro do Monday. E eu vou mostrar aqui, você pode importar, e eu vou utilizar aqui um dos setups da MakePro no seu PMO aqui para dentro do Monday. É uma ferramenta que eu gosto, mas poderíamos utilizar o Project, mas eu particularmente utilizo muito o Monday, uma workOS completa aí para sua coordenação. Bom, nesse meu setup aqui de coordenação, onde eu vou mostrar para vocês alguns aspectos de sequenciamento, transformação em linhas de Gantt, gráfico de Gantt, linha de balanço, eu vou mostrar para vocês aqui uma estratégia básica para a organização desses cronogramas e seus fluxos. Lembrando que na parte 1 desse artigo, nós falamos um pouco dos tipos de agendamento, depois eu já mostrei para vocês a estratégia dos fluxos operacionais, dos pacotes de entrega dentro desses fluxos operacionais e todo o sequenciamento de atividades. Olha só. Logicamente que tem diversos outros sequenciamentos que nós podemos trazer aqui. Também tem o pacote aqui também de infraestrutura. Opa, perdeu um pouquinho da formatação aqui. O pacote de fachadas, coisas que eu não mostrei, né? Mas isso daqui, quiser saber um pouco mais no detalhe, curso Cronogramas para Coordenação de Projetos, lá a gente aborda com muito mais detalhe. Então aqui eu já materializei, a gente já importou aqui todo aquele fluxograma para dentro da minha ferramenta aqui do Monday, do meu setup aqui de cronogramas, e eu vou mostrar para vocês algumas manipulações. Se vocês lembram muito bem, eu tenho por exemplo, como setup inicial, a gente tem que os requisitos é a integração de anteprojeto e a organização do CDE. Legal? Então o que a gente vai colocar aqui? Tanto essa arquitetura EX base tipo essencial, que é aquele primeiro pacote, ele depende, perceba que aqui ele está programado numa data genérica, né? Dia 1º de janeiro de 2030 até 7 de janeiro de 2030, o que me dá 5 dias úteis. Lembrando que eu não configurei os feriados aqui. Existe uma estratégia para se organizar feriados no Monday. Uma hora também a gente pode abordar isso aqui no detalhe com você. Mas olha só, nessa dependência, então a gente vai depender do quê? Nós iremos depender dessa integração de AP e dessa organização de CDE. Então a gente vai pegar aqui, a gente vai colocar que ele é dependente dessas duas atividades, finish to start, que é aquela dependência mais comum, sem nenhum tipo de atraso. Então simplesmente eu organizei aqui, perceba que ele já trouxe isso daqui para 8 de janeiro de 2030. Você fala, poxa, mas 8 de janeiro de 2030, mas isso não está muito condizente. Lógico, porque a gente não trouxe essas duas tarefas para o horizonte. Vamos supor que esse projeto fosse começar no dia de hoje, né? Então a gente vai pegar aqui, a gente vai colocar 2025, e aí para 2025 a gente vai pegar aqui, a gente vai colocar que que dia nós estamos? A gente vai começar esse projeto na segunda e a gente vai essa organização do CDE vai consumir, digamos assim, 10 dias úteis, né? Então termina dia 14. Então da segunda até dia 14, pronto, nós temos essas duas atividades. Perceba que aqui já voltou para o dia 17 de novembro desse ano, né? Ainda temos aqui essa de janeiro aqui, mas perceba que ele está ordenado. Nesse setup, a gente ordena níveis, fluxos e fases. Então, se a gente for aqui no Gantt, vamos ver aqui como é que está o nosso Ganttzinho. Se ele está sendo formado, já está sendo formado. Vamos regular ele para semanas. Olha só que legal. Talvez até dias para ficar mais divertido para a gente aqui. Opa, vamos tirar um pouco desse zoom. Não, semanas está melhor. Tiramos um pouco desse zoom. Vamos colocar uma etiqueta aqui. O identificador ainda não está configurado. Vamos colocar o fluxo operacional como etiquetas. E vamos deixar colorido para o fluxo operacional mesmo.
Então, beleza, esse daqui é o fluxo operacional de requisitos, que dá vazão pro fluxo aqui operacional base tipo. Vamos continuar montando esse fluxo operacional. Então, beleza. Então, a gente tem algumas etapas aqui que o meu fluxograma pede, olha só. E a gente vai explorar os tipos de sequenciamento aqui. Cadê aqui? Opa, estamos aqui na minha etapa do meu cronograma. Então a gente tem o nosso projeto do nosso cronograma, que é o fluxograma, e a gente vai começar a explorar as camadas para se organizar essa ferramenta aqui. Bom, eu tenho um plano altimétrico, um plano altimétrico atualizado que eu vou deixar ele regulado de uma forma específica para eu ter controle no meu cronograma. E a gente vai pensar junto como a gente vai colocar esse requisito de plano altimétrico atrelado a algum pacote com qual tipo de sequenciamento. Então aqui eu tenho uma outra dependência comum, que para eu fazer essa liberação aqui da coordenação, eu preciso do pacote de arquitetura. Então se eu colocar aqui, ó, base tipo, e colocar arquitetura, ele já vai identificar para mim. Aí eu tenho que procurar aqui, esse daqui é o base tipo essencial, setei ele aqui, beleza, já puxou, já regularizou e meu Gantt continua sendo atualizado com a tarefa aqui de coordenação aqui certinho, sendo bem sequenciado. Beleza, agora eu tenho dois pacotes aqui, eu tenho esse pacote aqui de estrutura que também depende do pacote da liberação, então eu posso até pegar aqui, copiar, para ficar mais dinâmico, eu já colo aqui, ele já acha e tá tudo certo. O que me libera para eu ter aqui a minha primeira etapa de compatibilização, que também vai liberar a estrutura. Beleza, então cadê? Opa, não, aqui, compatibilização. Pulou um pouquinho, aqui. Vamos colocar aqui estrutura base tipo essencial. Perfeito, ótimo. Então percebam que a compatibilização acontece após a estrutura e ela libera os dois pacotes de revisão. Essa é a sequência básica aqui do nosso fluxograma da raia dos tipos, né? Então eu coloco aqui, ó, arquitetura, estrutura, elas dependem de compatibilização, então co ex base tipo compatibilização, aqui, essa daqui é de tipo, né? De baixo é atípicos. Beleza, então nós temos aqui essas duas tarefas presas, então elas vão ficar em concomitância na sua entrega. Então a gente tem aqui a nossa sequência desse nosso cronograma aqui formada adequadamente. Olha só que legal. Bom, vamos pensar aqui. Eu deixei aqui o plano altimétrico atualizado. Lembrando que o plano altimétrico ele vai interferir muito na minha raia dos meus atípicos, principalmente nas definições e nas entregas de estrutura e depois, posteriormente, para o meu fluxo de infraestrutura pelo fluxo operacional de contenções e fundações. O que eu posso fazer para ter um horizonte mais adequado é talvez travar isso na raia dos atípicos. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou soltar essa raia aqui dos atípicos no meu cronograma. Então, a arquitetura vem da arquitetura, depois tem liberação, depois tem estrutura. E eu vou travar essa liberação, essa entrega do plano altimétrico antes dos complementares de estrutura, que são nesse nível de informação, são as plantas de carga da estrutura, digamos assim. Então, cargas e locação, né? Então, eu vou travar aqui nesse início dessa. Então, vamos fazer essa raia aqui de baixo, para a gente poder dar o nosso exemplo de variável. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a arquitetura dos atípicos aqui, ó. Então, ela está aqui. Então, a vantagem de deixar isso bem ordenado é que a gente acha fácil, ó. Então, eu tenho essa arquitetura aqui que vai pegar lá do arc base tipo a tipos, né? Então, arc base tipos essencial. Olha só tem uma. Nomeação, estrutura de nomeação é muito importante. Ela vai subir, né? Na verdade, eu tenho até que fazer um ajuste aqui depois. Mas vamos fazer toda essa sequência aqui. Ela vai liberar, então, essa daqui, né? Essa daqui vai liberar vai fazer com que eu possa ter a liberação de coordenação. Olha só que beleza. Tudo funcionando. Então depois a gente já vai ver. Esse daqui vai liberar a minha estrutura. Perfeito. Opa, será que pegou? Não pegou. Esse daqui vai liberar a minha estrutura. Muito bom. E aqui, esse de estrutura, ele pode pegar os meus complementares. Eu vou parar aqui só para a gente poder fazer o nosso exemplo, adequadamente o nosso exemplo. Então, eu vou colocar aqui, bem estruturado.
Beleza, vamos ver o efeito disso no nosso Gantt setado. Olha só que legal. A gente já começa a perceber a concomitância das tarefas. Depois, quando a gente reverter isso daqui, vamos ver como que isso daqui está na nossa linha de balanço. Ó, a nossa linha de balanço já sendo formada. Hein? Quem disse que desenvolvimento de projetos não pode ter suas linhas de balanço bem organizadas, bem estruturadas? Vamos voltar aqui. Beleza, eu tenho que estruturar. Eu posso até nessa minha configuração de setup da etiqueta, eu vou colocar até o name, para ficar melhor aqui para a gente entender. Então aqui, eu posso setar o quê? Eu posso setar que o meu plano altimétrico, como a gente tinha combinado, ele tem que ser entregue no início dos meus complementares, ou no início do meu estrutura base a tipo essencial. Vamos setar o nosso plano altimétrico aqui. E se a gente lembrar das estratégias dos tipos de agendamento, para eu fazer esse setup, para eu poder fazer esse setup adequadamente, eu tenho que pensar que o plano altimétrico é o pacote ou levantamento planimétrico, ou pacote, qualquer que seja o nome desse pacote, né? Ele é que vai ter a dependência do pacote da estrutura. Então, se eu quero que ele termine no início do pacote de estrutura, eu tenho que fazer uma dependência início para o fim. Como que a gente faz isso? Então, a gente vai pegar no nosso cronograma, a gente vai pegar o plano altimétrico e a gente vai colocar a dependência na entrega de estruturas essenciais. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar o nome de estruturas essenciais, vou voltar aqui no plano altimétrico, vou colocar aqui, ó. Beleza. E eu vou fazer esse setup. Só que aqui eu não vou deixar finish to start, eu vou deixar start to finish. Ou seja, ela precisa do término dessa atividade para ela, ela iniciar, perfeito? Então eu vou pegar aqui, ó, start to finish, coloquei aqui e a gente vai ter o retorno da tarefa do plano altimétrico, ela vai andar até aquela dependência dela específica. Vamos ver? Então eu tenho estrutura aqui dia 8 iniciando e eu tenho o plano altimétrico terminando dia 8. Veja como fica isso no nosso Gantt. Vai ter um efeito interessante, porque o plano altimétrico, vocês vão perceber se eu colocar em dias que ele vai estar exatamente no mesmo dia. Você vai poder falar para mim assim, ah, Rafael, mas ele não deveria estar terminando antes? Não, essa é uma tarefa de sequência de fim para início. Aliás, de início para fim. Ou seja, ela começa junto. Se eu quiser que exatamente ela termine um dia antes, eu vou ter que dar um atraso. Como que eu faço esse atraso? Eu venho aqui. Isso em todo software é mais ou menos a mesma coisa, tá? No Project, no Prevision, no Notion, qualquer um que você utilize. Lógico, tem alguns que têm menos capacidade de gestão, mas serve, né? Você vai colocar aqui um menos um. Olha só. Ele vai trazer um dia anterior. Logicamente que você poderia também, como você está num Gantt, manipular pelo próprio Gantt, né? Ele pergunta se você quer atualizar o atraso para deixar ele em zero e ele atualiza o atraso. Não, eu quero que ele comece um dia antes mesmo, termine um dia antes mesmo. Você pode atualizar o atraso aqui. Ah, não, eu preciso que ele seja entregue uma semana antes. Tudo bem. Então você vem aqui, puxa para uma semana antes. Então ele vai gerar esse nível de atraso. É uma escolha da coordenação. Perceba que dessa forma você consegue manipular e entender o seu cronograma de forma adequada. E como que eu desenharia isso no meu fluxograma? Né? Porque isso aqui é importante, eu preciso materializar esse pacote aqui no meu fluxograma. Vamos supor que o pacote de plano altimétrico seja um pacote terminal lá do anteprojeto, onde termina início, ou seja, você tem que receber ele da equipe de produto, então você colocaria ele aqui na requisição, na raia de requisitos. Então você colocaria ele aqui, faria uma manipulação, você colocaria assim. Vamos ajustar essa linha, colocar os saltos de linha bonitinho, para termos isso aqui bem ajustado. Aqui, isso. Então o que nós temos aqui? Esse pacote depende desse. Só que olha para você ver que interessante, a gente inverte essa raia para demonstrar que ele dá a vazão para esse requisito. Então esse requisito ele está preso aqui pelo início. Então é uma dependência contrária. E aí você pode identificar com um atraso, fazer alguma coisa desse tipo. Ou você pode... Opa, na verdade eu coloquei até no lado errado, né? Aqui. Aí, perfeito. Então aqui você está identificando no seu próprio fluxograma. Existem várias estratégias para esse desenho, então, para tratar esse planejamento. Bom, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, manipular um pouquinho do cronograma, já dar um gostinho de como isso ficaria numa linha de balanço. Percebam que aqui, ó, os requisitos, eles já estão aqui. Então se eu pegar aqui, ó, a gente já consegue entender essa variável. Logicamente que existe muita coisa ainda para trabalhar, para estruturar esse cronograma. Eu pretendo, nos próximos artigos dessa newsletter, continuar nessa jornada e terminar de montar esse cronograma aqui com vocês. Então, nos vemos no próximo artigo e até mais.